O câncer de próstata é um dos tumores mais frequentes no mundo e também aqui no Brasil, com uma tendência de aumento da incidência, segundo projeções internacionais. Isso pode ocorrer por conta de questões como maior expectativa de vida, o envelhecimento da população, mudanças no estilo de vida que levam, por exemplo, à obesidade e ao sedentarismo. Segundo as estimativas do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, a cada ano, até 2025, o Brasil deve registrar cerca de 72 mil casos da doença. São mais de 16 mil óbitos anuais de brasileiros. E por isso a gente precisa falar de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcelo Wolfskowski, que é uro-oncologista na BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e no Hospital Israelita Albert Einstein, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo, e também com o engenheiro José Gildo Scandiuzzi. Dr. Marcelo, eu gostaria de começar essa conversa falando sobre um assunto que voltou a ser discutido muito, inclusive nas últimas semanas, o rastreamento do câncer de próstata. Então, eu gostaria que a gente começasse falando sobre o rastreamento. Quando ele é indicado, quando os homens devem começar os exames preventivos e o toque retal é realmente necessário? Olá, tudo bem? Obrigado por essa oportunidade, parabéns ao Instituto Vencer o Câncer por abrir essa janela para a gente conversar sobre esse assunto tão delicado, tão frequente, que acomete tantos homens e que, justamente por ter essa frequência muito alta, às vezes acaba tendo um desfecho não favorável, né? Como você mesmo disse, o câncer de próstata é extremamente frequente, é o segundo tumor mais comum. Quando a gente excetua os cânceres de pele, não melanoma, o câncer de próstata é o primeiro mais comum e é o segundo que mais mata, só atrás do câncer de pulmão. Então, realmente é uma doença comum, frequente e que tem um potencial de agressividade, em alguns casos, importante. Você comentou também um pouquinho sobre prevenção, né? E acho que esse é um tema importante para a gente abordar, porque, teoricamente, a gente não consegue ter nenhuma estratégia de prevenção muito definitiva. Quando a gente fala que vai ao urologista para fazer a prevenção do câncer de próstata, às vezes isso é um pequeno equívoco. A gente, infelizmente, ainda não tem nenhum protocolo para prevenir o câncer de próstata. A gente sabe que algumas medidas, algumas condutas, principalmente de estilo de vida, de alimentação, podem reduzir o risco de câncer, mas muitas vezes isso não é o suficiente. Eu costumo falar para os meus pacientes que o que faz bem para o coração faz bem para a próstata. Então, uma dieta saudável, rica em fibras, uma dieta rica em vegetais, em frutas, pouco calórica, com pouca gordura animal, que não tenha muitos laticínios, essa é uma gordura que faz bem, é uma dieta que faz bem para o coração e faz bem para a próstata também. E como a gente não tem disponível, então, medidas efetivas de prevenção, a maior importância acaba recaindo justamente sobre o diagnóstico precoce, que é isso que o homem deve fazer indo ao urologista anualmente, a partir dos 45 anos de idade, ou em alguns casos, quando existem fatores de risco, a partir dos 40 anos de idade. O que a gente quer é poder encontrar a doença em estágios iniciais, em estágios o mais precoce possíveis, enquanto o câncer está restrito à próstata, quando ele não saiu da próstata, porque nesse estágio o câncer é curável. Existem algumas estimativas que dizem que só 1% dos homens com câncer de próstata localizado vão morrer do câncer de próstata nos primeiros 5 anos depois do diagnóstico. Por outro lado, quando a doença é diagnosticada no seu estágio avançado, quando existe metástase, quando as células da próstata saíram da glândula prostática e foram para algum outro órgão, aí só 30% dos homens vão estar vivos em 5 anos. 70% deles vão ter morrido de câncer de próstata nos 5 anos subsequentes. Então, tem essa grande discrepância. E é por isso que a gente briga tanto pelo diagnóstico precoce, né? O câncer de próstata, vale a pena a gente ressaltar
é uma doença silenciosa nos seus estágios mais iniciais. Então, sangramento na urina, dificuldade para urinar, perda de peso, dor, tudo isso não costuma acontecer em homens que têm câncer de próstata nos estágios mais iniciais, quando a doença é localizada e quando ela é curável. Como ela é silenciosa, a gente precisa ir atrás dela. Não pode deixar ela se anunciar para a gente. E a gente vai atrás dela fazendo basicamente 2 exames. Um é um exame de sangue, o PSA, que é uma sigla em inglês, que significa antígeno prostático específico. Esse PSA ele é produzido naturalmente por todas as próstatas de todos os homens, e ele compõe o líquido seminal. A gente ejacula um monte de PSA, e ele é importante depois para liquefazer o sêmen, ele é importante para a parte reprodutiva. Mas, eventualmente, um pouquinho desse PSA escapa para a corrente sanguínea e a gente pode detectar. E quando existe qualquer alteração na morfologia da próstata ou na circulação sanguínea que passa pela próstata, esse PSA escapa em maior quantidade e a gente detecta níveis elevados de PSA. Então, o PSA é um exame muito importante, mas ele não é específico para câncer de próstata. Ele indica alguma alteração na próstata, que pode ser o próprio crescimento benigno, pode ser uma inflamação, pode ser uma infecção, pode ser também o câncer. E o outro exame que a gente tem disponível é o toque retal, né? Que existe um certo tabu ao redor dele, mas que nada mais é do que uma parte do exame físico. Eu costumo falar para os pacientes que, assim como o otorrino, o médico da garganta tem que colocar aquele palitinho chato na língua para poder ver a amígdala, como o cardiologista tem que colocar o estetoscópio para escutar o coração, ou como o clínico palpa a barriga para ver se não tem nenhuma alteração no fígado, na vesícula biliar, o urologista precisa acessar a próstata e a forma que a gente tem de examinar a próstata é pelo toque retal. É um exame rápido, na maioria das vezes dura menos de 10 a 15 segundos, completamente indolor e de forma alguma interfere na masculinidade daquele indivíduo. Então, é um exame que faz parte do exame físico, né? Além disso, ele é extremamente barato e acessível, inclusive na saúde pública, que a gente sabe que tem uma série de demandas e uma série de restrições. Então, o exame físico da próstata faz com que a gente sinta a consistência da próstata, né? Alguns homens costumam falar para a gente, eu fiz ultrassom, o ultrassom está normal, precisa fazer o toque? Precisa, porque a única informação que o ultrassom nos dá é sobre tamanho. E aqui também vai mais uma analogia, né? Tem aquele ditado que fala que tamanho não é documento. Ele devia ter sido criado para a próstata. Tamanho não importa. O câncer pode acontecer em próstatas pequenininhas e em próstatas gigantescas. Não é o câncer que provoca o crescimento da próstata. Então, o ultrassom dá para a gente tamanho. E tamanho não é um dado importante. O importante é a consistência. A próstata normal tem a consistência da ponta do nariz. A gente chama de fibroelástico. Quando existe algum nódulo, algum carocinho, a próstata assume a consistência do ossinho do nariz. E isso acende uma luzinha amarela. Então, quando a gente tem esses 2 exames, PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal, e ou um, ou o outro, ou os 2 vêm alterados, isso acende uma luz amarela que faz com que a gente deva continuar na investigação desse homem. Esse é um homem que tem um risco de estar com câncer. E aí a gente tem basicamente 2 caminhos. A gente tradicionalmente pode ir direto para uma biópsia da próstata, que esse sim é o exame onde a gente tira pequenos fragmentos da próstata, manda para análise anatomopatológica para ser examinado no microscópio, para conseguir dizer para a gente se tem câncer ou não tem. E, eventualmente, se houver condições, antes da biópsia, a gente pode fazer uma ressonância da próstata, que é um exame que vai ajudar a filtrar aqueles homens que realmente precisam ser encaminhados para a biópsia. Então, de maneira geral, esse é o panorama do diagnóstico precoce ou da busca do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, Marcelo, você falou alguns dados sobre idade desse início de rastreamento. Existem alguns grupos
da população que necessitam iniciar antes esse rastreamento? Quais são esses parâmetros que devem ser considerados? Perfeito. Então, existem bem estabelecidos alguns fatores de risco que fazem com que alguns grupos tenham um risco ainda maior do que a população geral de desenvolver câncer de próstata. Primeiro fator de risco é a idade, propriamente dito. O câncer de próstata, ele mais comumente é diagnosticado a partir dos 65 anos de vida. Mas 40% dos cânceres acontecem antes dos 65 anos. Tá? Então, o primeiro grupo de risco é a idade, quanto mais velho, maior a chance, mas a gente não pode esquecer daqueles indivíduos com uma idade um pouquinho menor. Esse não tem como mudar, né? Esse a gente não consegue interferir. Os outros fatores de risco que fazem com que a gente comece esse rastreamento mais precocemente são a raça. Então, os indivíduos pretos têm um risco significativamente maior de ter câncer de próstata, em torno de 2,5 a 3 vezes maior do que a população comum, e um risco de ter um câncer de próstata numa idade mais precoce, e também um risco desse câncer de próstata ser até mais agressivo. Tá? Então, essa é uma população que a gente busca começar o screening, o rastreamento, 5 anos antes. E a outra população é daqueles indivíduos que têm histórico familiar para câncer de próstata. Então, principalmente pai e ou irmãos que foram diagnosticados com câncer de próstata. Esses indivíduos, principalmente se o pai ou o irmão tiveram a doença também numa idade mais precoce, ou se vieram a morrer, a falecer do câncer de próstata, a gente deve começar o screening com 5 anos antes. Uma terceira parcela da população que deveria começar o screening ainda mais cedo são indivíduos que têm algumas mutações genéticas. Isso ainda não faz parte da rotina nossa aqui no Brasil, mas é algo que vem sendo estudado e que tem ganhado bastante importância, que são as mutações germinativas de alguns genes que as mulheres às vezes até conhecem melhor, que são o BRCA1, BRCA2 e o ATM. Esses genes, que são muito comuns no câncer de mama, também estão correlacionados com o risco aumentado do câncer de próstata. E isso faz com que a gente tenha que chamar a atenção dos nossos colegas urologistas e oncologistas, que hoje em dia não basta mais perguntar se aquele indivíduo tem histórico familiar de câncer de próstata, se o pai dele teve, se o irmão dele teve, algum tio, algum avô, algum primo tiveram câncer de próstata. Hoje, a gente deve indagar durante a anamnese, durante a consulta, se a mãe ou a irmã tiveram câncer de mama, ou câncer de útero, ou câncer de pâncreas, que são outros tumores que eventualmente podem estar relacionados a essas mutações desses genes que eu comentei e que também fazem com que o risco de câncer de próstata seja aumentado. Muito bem. Zé Gildo, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi, então, essa sua jornada até para descobrir a doença, né? O Dr. Marcelo falou sobre o diagnóstico. Você tinha algum sintoma quando recebeu esse diagnóstico? O que você sabia sobre o câncer de próstata? Então, a minha doença, eu descobri ela na pandemia, no primeiro ano da pandemia. Eu tive uma viagem para Florianópolis, e nessa viagem eu peguei um calor muito forte, uma insolação, e nessa insolação eu acabei indo para o hospital lá. E fui diagnosticado com uma prostatite. A partir daí, eu comecei a fazer o tratamento, fiz 1 mês de tratamento de prostatite com antibiótico, e a partir daí eu fui, a cada 6 meses, eu refazia, fiz exame de toque, fiz ultrassom, inclusive chegou uma época em que eu senti algumas dores, e fez ultrassom dos testículos ali, né? E viu que tinha uma veia dilatada, fazendo PSA, aí posteriormente o exame de toque, PSA novamente, estava tudo normal, até que, chegando por volta de novembro, outubro, a urina travou.
né? Até então eu não sentia dor, não sentia absolutamente nada, a urina travou. Não saiu mais, eu fui para o hospital, passei uma sonda de alívio, voltei, funcionou bem, 3 dias, ótimo, vamos tomar alguns remédios, alguns medicamentos, tomar algum cuidado. E 3 dias depois travou novamente, voltei para o hospital novamente, fiz uma sonda permanente, e essa sonda permanente, eu fiquei com ela 15 dias tomando remédio, e nesse intervalo eu fiz um exame de ressonância magnética e foi constatado alguma coisa bem diferente. Aí eu já comecei a sentir dores e tudo mais. E então, em dezembro, assim, meio de urgência, eu passei por uma RTU, né, juntamente com a biópsia, e foi diagnosticado o câncer, né? E já aí foi onde eu tive contato com o meu médico atual, o Dr. Fernando Maluf, né? Que fui encaminhado para tratamento e daí desencadeou tudo. Então já viu que era um câncer avançado, que já estava com metástase, né? E aí eu passei por todo aquele tratamento. Mas é aquilo que a gente comentou. O seu Gido teve aí alguns sintomas urinários que não são comuns para quem tem câncer de próstata, né? E quando ele diagnosticou a doença, ele falou agora no finalzinho, já era uma doença metastática, já era uma doença avançada. Ou seja, para a doença dar sintomas, ela precisa ter crescido bastante. E muitas vezes ela já saiu de fora da próstata, para fora da próstata. Esse não é o estágio que a gente gostaria de diagnosticar a maioria dos tumores. Apesar disso, seu Gildo está aí firme e forte, com 70 anos, contando a história dele para todo mundo e mostrando o exemplo de que mesmo com a doença mais avançada, a gente consegue resultados bastante satisfatórios. Mas se a gente conseguisse pegar isso num estágio ainda mais inicial, ainda mais precoce, provavelmente o tratamento seria até menos agressivo, né? Talvez não precisasse fazer químio, talvez não precisasse fazer rádio, talvez só a cirurgia tivesse sido suficiente. Então, eu acho que é muito interessante e o seu Gildo conseguiu exemplificar muito bem aquilo que a gente comentou. Não é adequado ou não é ideal esperar ter sintomas para procurar um médico. A gente precisa ir no urologista, a gente precisa ir no oncologista antes de ter sintomas. Eu achava que era uma coisa muito simples, sabe? Só que eu nunca senti nada a ponto de já estar com metástase, né? E ela já estava bem avançada. Então, os exames preventivos, eu posso dizer que eu fiz. Eu tinha feito colonoscopia uns 2 anos antes, tinha feito, enfim, todos os exames de rotina, né? E nos últimos 2 anos eu fiz 4 exames de PSA e o exame de toque. Então, para mim, ela foi uma doença oculta. E passou batido. Depois teve as consequências, né? Isso aí, doutor Marcelo falou um pouquinho sobre os tratamentos hoje disponíveis para o câncer de próstata, então gostaria de falar um pouquinho mais, né, sobre a cirurgia, o que a gente tem muitas novidades em relação a medicamentos, também as técnicas de radioterapia. Hoje a gente já tem um arsenal bem maior, né, doutor Marcelo, para tratar tanto a doença no seu estágio inicial, quanto nas questões mais graves. Perfeito. Eu costumo fazer uma analogia, porque eu acho que é importante a gente traduzir o Medicase
para o português, né? Às vezes a gente começa a falar entre médicos e é uma linguagem um pouco mais complexa. Então, para tentar facilitar um pouquinho, eu faço uma analogia. Existe, então, o câncer de próstata localizado, que é aquele em que o tumor está restrito à próstata. E existe o câncer de próstata avançado, que é quando a doença saiu da próstata e acometeu algum outro órgão, deu metástases. E o principal sítio de metástase é justamente o osso. Tá? Então, vamos falar primeiro do câncer de próstata localizado. O câncer de próstata localizado primeira coisa que a gente precisa fazer é estratificar o risco desse câncer de próstata. O que eu quero dizer com isso? Quando um urologista, um oncologista ouve câncer de próstata, eu costumo brincar que é como se ele estivesse ouvindo falar cachorro. Porque quando se fala cachorro, eu posso estar pensando num poodle toy, o seu Gido pode estar pensando no pitbull, é tudo cachorro. Mas a gente não trata poodle toy igual a gente trata pitbull. Né? Poodle toy deita na nossa cama, lambe nosso rosto e está tudo tranquilo. E o pitbull, se a gente não tomar cuidado, arranca nosso dedo fora. Então, da mesma forma que a gente não trata todos os cachorros da mesma forma, a gente não trata todos os cânceres de próstata do mesmo jeito. E aí a gente estratifica em riscos o câncer de próstata localizado. Basicamente, eu queria falar de 2 subgrupos. Um que são os cânceres de próstata, que a gente chama de baixo risco, ou de muito baixo risco. Os cânceres de próstata de baixo risco ou de muito baixo risco são aqueles tumores que provavelmente o homem vai morrer com ele e não dele. E essa é uma das questões do rastreamento do câncer de próstata, né? O câncer de próstata é muito comum. Existem algumas estatísticas que mostram que homens acima de 80 anos, 70%, 80% deles, se fizerem uma autópsia, né? Então, se homens com mais de 70, 80 anos vierem a falecer por qualquer outra causa que não câncer de próstata, infarto, derrame, atropelado, câncer de algum outro lugar, e se a gente fizer a autópsia, nessa autópsia a gente tirar a próstata, quase 80% deles vão ter células tumorais na próstata. Mas eles não sabiam que eles tinham câncer de próstata. Ainda bem, porque ao não saber, eles acabaram morrendo de outras causas. Esse câncer era um câncer indolente, era um câncer que não trouxe nenhum tipo de repercussão, e com isso ele não necessitou fazer nenhum tratamento que potencialmente traria algum malefício, algum efeito colateral. Então a gente precisa, de novo, selecionar bem quem são os homens que vão para a biópsia, porque alguns homens talvez não precisem ter o diagnóstico, e a gente precisa selecionar, uma vez que a gente tenha o diagnóstico, quem são aqueles homens com poodle toy? Quem são aqueles homens que têm câncer de próstata de baixo risco e de muito baixo risco? Porque esses homens, eles podem e devem ser incluídos numa forma de manejo que se chama vigilância ativa. Então, na vigilância ativa, a gente não faz cirurgia, a gente não faz radioterapia, a gente não faz quimioterapia, a gente só faz um protocolo de segmento desses homens que envolve biópsias, que envolve ressonância, que envolve toque, que envolve PSA, mas a gente acompanha esse homem ao longo do tempo e com isso a gente não leva riscos relacionados ao tratamento. E aí alguém pode se perguntar, puxa, mas eu tenho um câncer maligno e eu não vou fazer nada? Pois é, a gente consegue, nesse tipo de protocolo, identificar quem são os homens que vão morrer com o câncer e não do câncer. E se eventualmente o câncer se mostrar um pouquinho mais agressivo do que ele era antes, a gente não perde a janela de oportunidade de cura. Então, se a gente tiver um segmento regular, se o homem aceitar, né, do ponto de vista psicológico, conviver com esse diagnóstico, a gente pode só acompanhar, na verdade, esse é o padrão ouro de tratamento nesse grupo de pacientes, sem diminuir a sobrevida deles, mas sem trazer possíveis efeitos colaterais dos tratamentos. Então, esse é o primeiro grupo do câncer de próstata localizado. Existe um outro grupo de câncer de próstata localizado, que são os tumores de risco intermediário ou de alto risco. Esses não são poodle toy. Esses precisam de algum tipo de tratamento. E na maioria das vezes, os tratamentos mais convencionais são a cirurgia,
que consiste na retirada da próstata, das vesículas seminais, que são pequenas glândulas que ficam junto à próstata, e eventualmente de alguns gânglios, ou a radioterapia, né? A cirurgia, ela pode ser feita de basicamente 3 formas. A cirurgia convencional, que é com um corte, geralmente abaixo do umbigo. A cirurgia laparoscópica, que é igual a cirurgia de vesícula, onde a gente insufla gás dentro da barriga e com uma câmera e alguns instrumentos a gente consegue fazer a retirada da próstata. E existe a evolução da cirurgia laparoscópica, que é a chamada cirurgia robótica, que nada mais é do que uma cirurgia robótica auxiliada por uma plataforma que tem um braço mecânico, um braço robótico, que vai mimetizar os movimentos do cirurgião que fica sentado num console. A vantagem da cirurgia robótica é justamente que ela tem uma amplitude de movimento muito maior do que os instrumentos duros da laparoscopia. A visão é tridimensional, existe um filtro de movimentos, então ela acaba sendo uma cirurgia um pouco mais delicada. Também é um procedimento minimamente invasivo, que cursa com menos dor no pós-operatório, menos risco de sangramento, menos risco de transfusão, um período de internação mais curto e um retorno mais precoce às atividades cotidianas. Mas a cirurgia em si, quer seja na aberta, na laparoscópica ou na robótica, a essência da cirurgia é a mesma. É tirar a próstata, as vesículas seminais, alguns gânglios e depois reconstruir o trato urinário, juntando a bexiga na uretra. Tá? Então, essa é a cirurgia. Uma outra opção é a radioterapia. Então, a radioterapia, a gente não tira a próstata, mas a gente acaba matando as células da próstata através de uma radiação ionizante. Então, com a radioterapia, a gente também vai ter uma chance de cura bastante significativa. Esses são os dois mais comuns, os 2 tipos de tratamento mais comum. Lógico que se a gente tiver a robótica, isso pode trazer esses benefícios que eu mencionei, mas a cirurgia aberta ainda é muito empregada, principalmente aqui no Brasil. Diria que no serviço público, provavelmente mais da metade dos casos são feitos com a cirurgia aberta ainda. Tá? Em serviços privados, como no Einstein, na Beneficência Portuguesa, eu diria que mais de 90% dos casos são feitos com auxílio da plataforma robótica. Tá bom? Uma outra tecnologia nova que você mencionou, né, que é algo que vem surgindo bastante, é uma tecnologia que faz um tratamento ablativo. Então, tanto na radioterapia, quer seja radioterapia externa, quer seja por implante de algumas sementes, que se chama braquiterapia, quer seja na cirurgia, a gente trata a próstata como um todo. Existe hoje uma tecnologia que se chama HIFU. HIFU é uma sigla do inglês, que é High Intensity Focused Ultrasound, que é um ultrassom de alta potência que vai matar direcionadamente alguma região da próstata. Pode ser só o carocinho, só o nódulo, pode ser um lado da próstata, um lobo da próstata, pode ser até a próstata inteira. Existe uma outra terapia focal que se chama crioablação, que é fazer a mesma coisa, só que em vez de usar esse ultrassom para queimar as células, a gente usa uma bola de gelo que vai matar por frio. E acabou de chegar no Brasil uma outra tecnologia que chama eletroporação definitiva. Cada uma tem as suas características, nem todas elas são para todos os pacientes, mas só para a gente poder mostrar o quanto de novidade está chegando e o nosso futuro aí é bastante interessante e a gente vai poder oferecer o que há de melhor para cada caso, né? Eu costumo dizer que é um tratamento à la carte. Você tem um menu e aí cada paciente, baseado nos seus riscos, baseado nos seus anseios, baseado nas suas características, idade, comorbidades, doenças, e baseado nas características do tumor, para cada paciente a gente vai poder oferecer o melhor tratamento. Então, isso é doença localizada, tá? Eu queria só deixar um recado, né, que existe uma
uma áurea aí que circunda o câncer de próstata, que justamente diz respeito ao tratamento, principalmente à cirurgia. Não é raro a gente ouvir falar, puxa, não quero nem saber se eu tenho câncer, porque se eu tiver, eu vou ter que operar, e aí eu vou perder urina, eu vou ficar incontinente e eu vou ter disfunção erétil, né? Eu vou ter impotência sexual. E a gente viu já que tem alguns pontos no meio do caminho que não são verdade. Então, nem todo câncer precisa ser operado, alguns podem ser só acompanhados. E aqueles que são operados, hoje em dia, a minoria vai ter incontinência, a minoria vai ter impotência sexual. E se eventualmente esses homens cursarem com essa evolução menos favorável, ainda assim existem tratamentos. Então, para incontinência urinária, para o escape involuntário de xixi, existe fisioterapia, existem até algumas cirurgias que vão substituir o músculo, o esfíncter urinário. Então, sempre a gente consegue oferecer alguma alternativa para melhorar a qualidade de vida desses homens. O mesmo vale para a impotência sexual. Existe remédio, existe injeção, existe prótese peniana, assim como a mulher põe prótese de mama, o homem pode colocar uma prótese no pênis e voltar a ter uma relação sexual satisfatória. Então, a gente precisa interromper essa linha, né, essa sentença, porque ela não é real. Nem todo homem com PSA alto tem câncer, nem todo homem com câncer precisa tratar, nem todo homem tratado vai ter efeito colateral, e mesmo aqueles que têm efeito colateral, a gente muitas vezes consegue solucionar isso de alguma outra forma. Para a doença avançada, agora mudando de capítulo, né? Desculpa estar me estendendo, mas é que realmente é muita coisa para a gente bater papo. A gente, às vezes, passa num congresso 3 dias falando sobre isso, né? Vamos tentar reduzir para meia hora. E eu querendo dar meia hora para vocês. Não dá. Eu gosto de falar, seu Gildo também, né, seu Gildo? Mas aí, da doença avançada, mas vou ser mais sucinto, a gente, basicamente, o tratamento da doença avançada, o pilar central é o bloqueio androgênico, né? Então, são medicações que fazem com que se reduza o nível de testosterona. E hoje, a gente tem associado a isso, já mostrando ganho de sobrevida para os homens que fazem uso desse tipo de tratamento, a associação do bloqueio androgênico com novas drogas orais que não aumentam muito os efeitos colaterais, fazem com que, o seu Gildo mesmo falou, né, consegue ter uma qualidade de vida ótima, consegue fazer tudo o que ele tem vontade, mesmo tendo feito um tratamento para uma doença mais avançada, né? E aí a gente tem resultados bastante satisfatórios. E muitas vezes a gente consegue uma expectativa de vida, mesmo para os homens com doença avançada, com doença metastática, muito significativa. Agora, seu Gildo, você falou sobre todos esses desafios, até as dúvidas, né, que vão surgindo. A gente sabe dos efeitos colaterais, como o Dr. Marcelo falou. Você conversou francamente com o seu médico sobre essas dúvidas que surgem? Qual a importância, na sua visão de paciente, dessa relação franca com o médico? Eu nunca fui muito a fundo, né? Eu perguntava, no começo não, sabe? O que mandava fazer, eu fazia. Precisa tratar, eu fui tratar. Precisava fazer, eu fui fazer. Eu aceitei a doença, nunca perguntei por que a doença veio para mim, por que a doença... Nunca questionei nada sobre a doença. E com relação a meus médicos, confiei plenamente neles. Foi uma coisa assim, muito de uma hora para outra, sabe? Então, eu senti meio perdido, mas com uma segurança muito grande, com o apoio da família, dos filhos e de tudo mais, né? Para mim passar por esses momentos, sabe? A relação com os médicos sempre foi das melhores. Eu não gosto de tomar muito remédio, eu tomo o necessário.
certo? Então eu enfrento ela, eu tenho fogacho, eu tenho às vezes cansaço, mas isso não me causa preocupação. E eu faço tudo, tenho uma vida normal hoje, né? E não questiono muito o que vai acontecer. Eu deixo para eles resolverem, né? Agradeço a Deus por estar vivo, né? E ter a equipe que tem cuidando de mim, que acredito que Deus capacita as pessoas e elas são chamadas na hora que precisam. E foi o meu caso, né? Então, peguei uma pessoa altamente capacitada e que deu um resultado aparentemente muito bom, né? Que bom. Agora, doutor Marcelo, esse cuidado com a saúde, essa consciência, né, que o José Gildo está falando agora, desse cuidado que ele precisa ter com ele para cuidar dos outros também, às vezes é muito difícil da gente encontrar isso no dia a dia, no consultório com os homens, né? Você tem toda a razão. E aí acho que cabe um papel importante, o senhor José Gildo mencionou o papel da família, né, dos filhos, da parceira, dos amigos. E não é raro a gente ter homens vindo ao consultório que tiveram as suas consultas agendadas pelos filhos ou pela parceira. Eu acho que até uma questão cultural, né? A mulher, desde a adolescência, desde que entra na puberdade, ela aprende a ir ao ginecologista uma vez por ano para fazer seus exames periódicos. O homem muitas vezes não tem essa cultura, não tem esse hábito e acaba deixando aparecer algum sintoma para procurar um médico. Então, a gente está agora em novembro, né, no mês do Novembro Azul, que nasceu justamente como uma campanha de conscientização sobre o câncer de próstata, mas que tem se tornado um movimento para conscientização sobre a saúde global do homem, né? De novo, não raro a gente avaliar um homem que veio preocupar com a sua próstata, que queria fazer a sua, entre aspas, prevenção, mas que a gente já conversou que não é prevenção, né? Procurar os exames de rotina para ter certeza que ele não tinha câncer, e eventualmente a gente diagnostica pressão alta, diabetes, colesterol, algum outro problema urológico, problemas de reposição hormonal, problemas de dificuldade para urinar, que nada tem a ver com câncer em si, mas muitas vezes é a porta de entrada do homem para o sistema de saúde. E eu acho que essa campanha de conscientização, ela tem esse papel fundamental, né? Então, a gente precisa impactar, a gente precisa atingir o maior número possível de homens, ou eventualmente de parceiros, familiares, filhos, mães, pais, pessoas que têm esse carinho por alguma outra pessoa e querem prover essa pessoa com o melhor cuidado possível, caso ela não perceba que ela precisa buscar esse tipo de ajuda e ter essa preocupação com a sua própria saúde. Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo já está mais do que esgotado. Eu ia até pedir para vocês darem uma mensagem final, mas eu acho que seu Gildo e você, doutor Marcelo, já falaram nesses dois últimos pedaços exatamente a importância, né, do apoio, de saber sobre a sua doença, de ter o autocuidado, né, de promover o autocuidado, de cuidar da sua saúde. Eu acho que essa é a grande mensagem, como você citou, né, doutor Marcelo, do Novembro Azul. Sem dúvida. Queria mais uma vez agradecer e parabenizar o Instituto Vencer o Câncer. Eu acho que quanto mais iniciativas como essa a gente tiver, maior o número de pessoas que a gente consegue tocar e fazer com que o câncer de próstata a gente tenha os melhores resultados possíveis, evitando os tratamentos desnecessários quando for o caso, fazendo o tratamento ideal para aqueles outros pacientes, para que eles tenham a maior chance de cura com o menor risco de efeitos colaterais. Olha, não é uma coisa difícil de enfrentar, certo? Não é uma coisa difícil de enfrentar.
O meu caso foi um caso mais difícil, eu sei disso, né? Mas a coisa mais importante é o diagnóstico precoce. Eu já sabia disso, por quê? Além dos fatos dos amigos que eu conheço que teve um diagnóstico precoce e que teve um sucesso, eu tive minha esposa que com 38 anos teve um câncer de mama e ela teve... Eu estava in situ ainda, pegou assim no começo, certo? Por quê? Porque a gente tinha um parente que pedia para fazer o diagnóstico, pedia para fazer o exame mamário, né? E foi um sucesso. Por quê? Porque pegou, fez a mastectomia, acabou o problema dela. Já fazem 32 anos. Então, não teve que fazer químio, não teve que fazer rádio, não teve que tomar remédio e foi curado. Então, quer dizer, a mesma coisa, nós estamos falando de homem, nós estamos falando de próstata, mas nós estamos falando também de preventivo. E no preventivo, eu estou dando o exemplo dela, porque é muito isso que eu passei. Então, eu faço esses exames preventivos, né? E acho que é a coisa mais importante que tem. E depois encarar como sendo uma coisa possível, desde que você tenha vontade, desde que você tenha fé em Deus e acredite em quem está te tratando. Acreditar principalmente que Ele é uma pessoa que Deus capacitou para te curar, que pôs no seu caminho. Então eu acredito muito em Deus. E acredito que Ele é uma pessoa usada por Deus. E apareceu na hora certa para mim. Eu não conhecia, nunca tinha visto falar, nunca segui, mas apareceu na hora certa, onde eu precisava, no momento certo, tudo. Então, que é o Dr. Fernando Maluf, né? E é isso daí. Minha vida hoje está tranquila, levando tudo normal, faço tudo que é possível. E aproveito para fazer um convite, quem está nos assistindo, principalmente os homens. Você tem feito seus exames, tem cuidado da sua saúde, ou conhece alguém que precisa se cuidar mais? Então, deixo o convite aqui para você entrar no site do Instituto Vencer o Câncer, ou vencerocancer.org.br, e saber mais sobre o câncer de próstata e também sobre outros tipos de câncer, falando aí da prevenção, quando é possível, do diagnóstico precoce e do tratamento. E se você tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato pelo nosso canal de comunicação com os pacientes, que é o faleconosco@vencerocancer.org.br. Meus caros, muito obrigada pela atenção com a gente. Deixo um abraço grande e até uma próxima oportunidade. Até mais. Até mais.